Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Expo Artesanias 2024. Prazo para concorrer à vaga em feira internacional vence em agosto. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, em parceria com o Ministério das Mulheres, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e o SEBRAE, organiza o Pavilhão do Brasil na Expo Artesanias, a maior feira internacional de artesanato latino-americano, que ocorrerá entre os dias 4 e 17 de dezembro em Bogotá, na Colômbia. Uma curadoria especializada selecionará peças que representem todas as regiões do Brasil e a diversidade de técnicas e tipologias do artesanato brasileiro. As peças serão escolhidas por sua competitividade para comercialização durante a feira. O número de peças selecionadas por artesã será informado pelo curador e poderá variar. A participação brasileira será dedicada exclusivamente à promoção do artesanato produzido por mulheres. Podem participar artesãs profissionais, associações e cooperativas, desde que as peças submetidas para exposição tenham sido criadas e produzidas por mulheres. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de agosto através do link disponível em portalconvênios.com. Para a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a exportação representa uma grande oportunidade para as artesãs brasileiras, proporcionando estrutura de vendas e autonomia econômica. Ela destaca que, ao mesmo tempo, o Brasil tem a chance de mostrar sua bela arte produzida pelas mãos das mulheres. A ministra ainda completa que a Apex tem sido uma grande parceira na vida das mulheres donas de seus próprios negócios. A Expo Artesanias busca promover a preservação do artesanato tradicional da América Latina, exibindo trabalhos que representam as diversas culturas e tradições regionais. Em 2024, o Brasil será o país homenageado e a Apex Brasil vê essa homenagem como uma grande oportunidade para promover o setor de economia criativa, valorizando o empreendedorismo feminino e a cultura nacional. Segundo o IBGE, o artesanato emprega cerca de 8,5 milhões de pessoas no Brasil, sendo a maioria mulheres. Dados do SEBRAE apontam que as mulheres representam 77% do total de artesãos brasileiros. A participação na Expo Artesanias 2024 oferece uma plataforma única para artesãs brasileiras mostrarem seu talento e expandirem seus negócios no mercado internacional. O link para conferir o regulamento você também encontra em portalconvênios.com. FNDE alerta sobre consultorias e cursos não certificados pela autarquia. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, emitiu um alerta para todos os dirigentes educacionais do país. O órgão identificou recentemente uma proliferação de consultorias e cursos não certificados, especialmente aqueles relacionados ao Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, e suas ações integradas. Essas iniciativas não são promovidas pelo FNDE nem pelos centros colaboradores de apoio ao monitoramento e à gestão de programas educacionais, os CECAMPs, criados em parceria com universidades federais. Os analistas do FNDE alertam que os gestores educacionais devem avaliar criteriosamente os serviços oferecidos por essas empresas antes de efetuar qualquer contratação. Em diversas ocasiões, essas empresas produzem materiais pedagógicos desatualizados sobre os programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo informações que não condizem com a realidade. Deste modo, é essencial verificar a autenticidade e a qualidade dos conteúdos para garantir que sejam baseados em dados corretos e atualizados. O levantamento realizado pelo FNDE adverte que essas consultorias e cursos não certificados foram encontrados em diversas plataformas de comunicação, como redes sociais, WhatsApp e Telegram. Indivíduos e organizações têm se apresentado como assessores do PDDE, oferecendo serviços pagos e disseminando informações incorretas. Segundo o FNDE, essas informações errôneas podem prejudicar a compreensão das diretrizes do programa, comprometendo a execução eficiente dos recursos nas escolas e descredibilizando o trabalho dos técnicos e servidores da autarquia.
Para garantir que os gestores recebam informações corretas e capacitações confiáveis, o FNDE reforça que todas as capacitações, cursos, palestras, webinários e assistências técnicas oferecidas pela autarquia e pelos SECAMPs são gratuitas e identificadas pela logomarca oficial do fundo. Eventos de capacitação são divulgados oficialmente pelo FNDE e pelos SECAMPs de cada região por meio de seu site, redes sociais oficiais e comunicados. O FNDE recomenda que os gestores educacionais verifiquem sempre a origem das assessorias e capacitações antes de participar ou disseminar informações sobre elas. Caso haja dúvidas sobre a autenticidade de qualquer oferta de capacitação do PDDE, os gestores devem entrar em contato diretamente com o FNDE pelo e-mail pddE@fnde.gov.br ou com o SECAMP da sua região. Mais informações também estão disponíveis no site do FNDE. A proliferação de consultorias e cursos não certificados representa um risco significativo para a gestão educacional no Brasil. A desinformação pode levar a decisões equivocadas que comprometem a aplicação dos recursos destinados à melhoria da educação. Portanto, é fundamental que gestores e educadores fiquem atentos e busquem sempre a confirmação oficial das informações e capacitações recebidas. O FNDE conta com a colaboração de todos para garantir que os recursos e orientações do PDDE sejam aplicados de maneira correta e eficiente, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação nas escolas brasileiras. A participação ativa dos gestores na verificação da autenticidade das informações é importante para o sucesso do programa. O comunicado PDDE número 29 de 2024 pode ser acessado pelo link disponível em portalconvênios.com. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também divulgou que realizou a transferência no final de julho de R$ 481 milhões referentes à segunda parcela de 2024 do PDDE. Anderson Sampaio, diretor de Ações Educacionais do FNDE, destacou a importância do uso correto e transparente dos recursos do PDDE. Ele afirmou que o programa é fundamental para a manutenção e melhoria das escolas públicas em todo o país, e a execução adequada dos recursos garante que as necessidades específicas de cada instituição sejam atendidas, promovendo um ambiente de aprendizagem mais eficiente e acolhedor. O prazo final para a regularização de pendências que possam impedir o recebimento das duas parcelas do PDDE em 2024 é dia 31 de outubro. Mais informações sobre possíveis pendências podem ser consultadas no site do FNDE. Vale lembrar que as escolas beneficiadas pelo programa precisam estar em dia com a prestação de contas e garantir que o mandato do presidente da unidade executora responsável esteja vigente no sistema PDDE Web e na agência bancária designada para o crédito dos recursos. Para conferir os valores liberados, os interessados podem acessar a ferramenta Consulta Escola. Em caso de dúvidas, há um conjunto de palestras na página do PDDE sob o tópico Capacitações sobre temas do programa Dinheiro Direto na Escola. A FGTS distribuirá lucro de R$ 15 bilhões. Quem tem direito a receber? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, é um importante benefício para os trabalhadores brasileiros, oferecendo uma rede de segurança financeira em diversas situações. Todos os anos, o lucro obtido com as aplicações dos recursos do FGTS é distribuído aos trabalhadores que possuem contas ativas no fundo. Para 2024, está prevista a distribuição de mais de R$ 15 bilhões referentes ao lucro de 2023. Essa distribuição segue critérios específicos e é cercada de dúvidas frequentes. Vamos esclarecer as principais questões sobre o pagamento do lucro do FGTS 2024. Quem tem direito ao lucro do FGTS? Todos os trabalhadores que possuíam contas ativas no FGTS no dia 31 de dezembro do ano anterior têm direito ao recebimento do lucro do fundo. Isso inclui tanto contas de contratos de trabalho vigentes quanto contas de contratos encerrados, desde que ainda possuam saldo. O valor distribuído é proporcional ao saldo existente na conta no final do ano anterior. Como consultar o saldo do FGTS? Consultar o saldo do FGTS é um procedimento simples e pode ser feito de várias formas. A primeira é pelo aplicativo do FGTS. Disponível para Android e iOS, o aplicativo permite o acompanhamento do saldo, extrato e outras informações diretamente no smartphone. A segunda forma é no site da Caixa.
Através do site oficial da Caixa Econômica Federal, é possível acessar a área do FGTS mediante login com CPF e senha cadastrados. Outra forma é por SMS. Os trabalhadores podem cadastrar seu número de celular para receber notificações mensais sobre o saldo do FGTS via SMS. A última forma é nas agências da Caixa. Caso prefira, o trabalhador pode comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal e solicitar o extrato diretamente no atendimento. Quando vai ser pago o lucro do FGTS 2024? O pagamento do lucro do FGTS geralmente ocorre no segundo semestre de cada ano, com a previsão de que os valores sejam creditados nas contas dos trabalhadores entre o final do mês de agosto e o início de setembro. A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do fundo, costuma divulgar as datas exatas com antecedência, permitindo que os trabalhadores se preparem para consultar seus saldos e verificar os créditos. É possível sacar o lucro do FGTS? O lucro distribuído aos trabalhadores é incorporado ao saldo das contas do FGTS, podendo ser sacado nas mesmas condições do saldo principal, ou seja, nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, entre outras. E o que fazer em caso de divergências no saldo? Se o trabalhador identificar divergências no saldo do FGTS, deve procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para verificar e solicitar a correção das informações. A distribuição do lucro do FGTS é uma forma de garantir que os trabalhadores também se beneficiem dos rendimentos gerados pelo fundo. Manter-se informado e consultar regularmente o saldo é fundamental para garantir que os direitos sejam devidamente respeitados e aproveitados. Como atualizar os dados do benefício de prestação continuada no CadÚnico? Aqueles que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, e não estão inscritos no Cadastro Único ou que não atualizaram seu cadastro há mais de 48 meses, começaram a ser avisados para comparecer ao Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, ou a um posto de atendimento do CadÚnico para regularizar sua situação. O MDS publicou 2 portarias, uma em conjunto com o Ministério da Previdência Social e outra com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para definir os procedimentos para a inserção ou atualização dos beneficiários. O link para conferir ambas as portarias está disponível em portalconvênios.com. O secretário nacional de Assistência Social do MDS, André Quintão, explicou detalhes sobre o processo de revisão do benefício de prestação continuada. Confira a entrevista na íntegra. Secretário, qual o objetivo das portarias conjuntas entre o MDS e o INSS e entre o MDS e o Ministério da Previdência Social, publicadas no dia 26 de julho? O benefício de prestação continuada atinge hoje mais de 6 milhões de pessoas idosas e com deficiência. E elas têm que cumprir determinados critérios para tanto acessar, ingressar nesse benefício, como também para manter esse benefício. Uma das condições básicas é exatamente estar inscrita no CadÚnico e também fazer a atualização, como prevê a legislação. Então a nossa preocupação nesse momento é fazer uma ação de esclarecimento, de informação, para que as pessoas que estejam fora do cadastro único ou que ainda não atualizaram, elas não possam perder o seu benefício, ou seja, é uma ação proativa no sentido de induzir as pessoas a cumprirem os requisitos da lei. Hoje, para se ter uma ideia, tem aproximadamente 500 mil beneficiários que não estão mais inscritos no CadÚnico, que por um motivo ou outro saíram do CadÚnico, e temos um número aproximado entre 750 a 800 mil pessoas que vão cumprir o prazo de 4 anos e podem inclusive sair também do cadastro único. Então, esses serão os públicos prioritários. O primeiro público será exatamente aquele que não se inscreveu, ainda no CadÚnico, então são 500 mil pessoas, e depois essas outras pessoas que já estão também com esse prazo de desatualização muito grande. O CadÚnico já faz um trabalho também de busca ativa, de indução, para que essas pessoas procedam essa avaliação e também atualização cadastral. Então, nós estamos num processo aí buscando aperfeiçoar e garantir que esse beneficiário tenha o seu acesso e a sua permanência garantidos. Então, a outra questão importante são os procedimentos também de batimento econômico, de apuração de renda. O objetivo do governo é muito claro. Quem tem direito deve acessar esse direito. Tem que ter o direito garantido.
são pessoas em situação de vulnerabilidade, ganham menos de um quarto de renda per capita, um quarto do salário mínimo. Então, é uma renda pequena que eles têm. Então, o salário mínimo que eles recebem como benefício de prestação continuada, que é o valor do salário mínimo, ajuda muito essas famílias. Então, o primeiro objetivo, garantir que aquelas pessoas que têm o direito acessem o benefício. E, lógico, também identificando aqueles casos onde as pessoas não precisam mais desse benefício, possibilitando que outras entrem e tenham acesso a esse direito que é constitucional. Qual a importância da atualização das informações dos beneficiários no cadastro único? De cumprir um requisito legal, e a administração pública recomenda isso, nós também podemos permitir que os centros de referência da assistência social, os CRAS, que as equipes da assistência social possam fazer um trabalho de acompanhamento dessas pessoas idosas e com deficiência. Quando você se inscreve no CAD único e o CRAS, as equipes do CRAS têm conhecimento dessas pessoas que são hoje beneficiárias, do BPC, elas podem desenvolver vários trabalhos de fortalecimento de vínculos familiares, trabalhos em serviços de convivência, visitas em domicílio, fazer com que esse idoso, com que essa pessoa deficiência, acesse outros direitos, porque ela também tem outras privações de mobilidade, privações muitas vezes até da solidão, ficam ali isoladas, muitas vezes as crianças não estão na rede regular de ensino, e aí a gente tem um programa, o BPC na escola, que busca exatamente garantir as condições que essas crianças permaneçam na escola. Então, além de cumprir esse requisito formal de obrigação de estar no CAD único, ao estar no CAD único permite um maior acompanhamento dos serviços socioassistenciais que o SUAS hoje disponibiliza para idosos e para pessoas com deficiência. Então, quando ela atualiza ou se inscreve novamente no CAD único, ela permite que o poder público oferte também serviços socioassistenciais. Quantos e quais beneficiários necessitam de regularização? Nós já fizemos um primeiro levantamento, nós temos aproximadamente 500 mil pessoas beneficiárias, tanto idosas quanto com deficiência, do BPC, que estão fora do CAD único, então esse é o público prioritário. O Rio Grande do Sul, nessa primeira etapa, está excluído dessa exigência. Nós vamos fazer um outro cronograma específico para o Rio Grande do Sul, até porque a rede SUAS no Rio Grande do Sul ainda está muito concentrada, focada no atendimento aos desabrigados, nesse projeto e processo de reconstrução de trajetórias, de famílias, de condições materiais, habitacionais de vida. Então, o primeiro público que vai ser objeto desse esforço de atualização e inscrição cadastral são 500 mil pessoas que estão absolutamente fora do CAD único. Num segundo momento, já também agora, em breve, nós teremos mais 800 mil pessoas que estão já com 4 anos de desatualização do cadastro. Aí é um outro público e aí é um outro esforço, mas na mesma linha, fazer com que as pessoas tenham o requisito cumprido para que elas não percam o benefício ou que tenham o benefício bloqueado. Como se dará a notificação das pessoas quanto à necessidade de regularização? Olha, esse processo operacional é de responsabilidade do INSS. O INSS vai proceder notificação via bancária, através dos extratos. Essas pessoas recebem regularmente esse benefício, são pessoas que estão recebendo o benefício de prestação continuada. Então, a primeira notificação é exatamente a notificação bancária, mas a portaria previu também outros mecanismos, outros canais de interação com a população que também podem cumprir esse papel. Então você tem o aplicativo Meu INSS, você tem o 135 e também o INSS poderá adotar outros expedientes que a administração pública tem, como por exemplo a notificação por AR e também os próprios editais. Em último caso, aí lá se as pessoas não conseguirem ser localizadas ou não responderem aquele esforço que está sendo feito pelo poder público, aí você tem o bloqueio. Mas, num primeiro momento, é a notificação, é a gente buscar que essas pessoas aí possam ter a informação devida para se dirigirem, aí sim, aos postos de cadastramento ou ao CRAS para inscreverem ou atualizarem o seu cadastro. O processo foi dividido em etapas. Qual o primeiro público contemplado? O primeiro processo já está iniciado, as pessoas já estão começando a serem notificadas via bancário, a notificação bancária, nos seus extratos bancários pelo INSS. Essas pessoas, isso é muito importante, não precisam se dirigir sem a notificação aos CRAS de imediato, elas podem procurar saber da sua situação, inclusive pelos aplicativos do próprio INSS. Então, a partir dessa notificação, se a pessoa for notificada, olha, você está com o cadastro desatualizado, olha, você está fora do cadastro único, aí essas pessoas têm um prazo para regularizar a situação. Pessoas que moram em municípios de até 50 mil habitantes terão 45 dias para proceder essa regularização. Quem mora em município com mais de 50 mil habitantes, essas pessoas terão até 90 dias para fazerem essa inscrição ou atualização. Então, a pessoa será notificada, sendo notificada, ela tem esse prazo para fazer a inscrição ou atualização cadastral. Importante também, o MDS já repassou para
os municípios a lista, essa primeira lista dos 500 mil que estão fora do CAD 1. Os próprios municípios podem também fazer exatamente para identificar essas pessoas. Porque mesmo com todo esse esforço do INSS, muitas vezes a pessoa pode estar com o endereço desatualizado. Ela tem um cartão e ela não se dirige ao banco, ela pode usar esse cartão no comércio, no mercado. Essa pessoa pode não ter o acesso ainda ao aplicativo, ela não está identificada, familiarizada com o mundo digital. Então é muito importante também, porque quando a gente divide essas 500 mil pessoas pelos municípios brasileiros, é um número possível de ser abordado pelas próprias equipes da assistência social. Como vai funcionar a inclusão dos beneficiários do BPC no CAD único? Olha, além de cumprir um requisito legal, e a administração pública recomenda isso, como se faz uma inscrição no CAD único com atualização. Ela se dirige ao Centro de Referência da Assistência Social, será atendida lá por um técnico, por um cadastrador, e vai passar todas as informações que o cadastro exige. Em alguns municípios, principalmente municípios maiores, às vezes você tem um esquema de pré-agendamento no CRAS. Então, aí o funcionamento, né, depende de cada município. Repito, as pessoas serão notificadas, serão informadas, elas podem também buscar essa informação, como disse, no aplicativo, no meu INSS, no 135, para saber da situação dela, né? Eventualmente, em cidades menores, né? O próprio CRAS está ali próximo dela, ela pode se informar no CRAS da situação dela. O importante é que a gente tenha um processo tranquilo, um processo onde as pessoas procedam esse cumprimento do requisito para que continuem a receber o benefício, e aquelas situações onde forem identificadas irregularidades ou mesmo pessoas que já descumprem, né, já não precisam mais do benefício, aí a lei será cumprida. Como é o processo de inclusão? É um processo de inclusão, você tem o cadastrador, você tem o técnico, né, você tem lá um cadastro, né, são várias perguntas, né, dados de informações, né, sobre a situação de renda, sobre os componentes da família, endereço, formas de comunicação, questões próprias, né, que constam do cadastro. Não é um cadastro diferente qualquer outro cadastro que já é hoje base para o pagamento do Bolsa Família ou mesmo para outras políticas públicas. Então, é dirigir-se ao CRAS e no CRAS, ou tem municípios que têm além do CRAS o posto de cadastramento, e lá ela será atendida e fará essa inclusão. É como se fosse um cadastro normal que a gente faz, né, em vários espaços aí da vida. Após a solicitação no CRAS ou posto de atendimento, qual o próximo passo que o beneficiário deve seguir? Olha, uma vez atualizando o seu cadastro ou fazendo um novo cadastramento, o benefício ele continuará a receber o benefício normalmente. Agora, aquela pessoa que não fizer isso dentro desse prazo, aí o INSS, no mês subsequente, fará um bloqueio da liberação desse crédito para a pessoa beneficiária. E aí ela terá que se dirigir também ao banco, ao INSS ou mesmo no CRAS para regularizar a sua situação. Por isso que é importante todo esse trabalho prévio, porque a gente quer que as pessoas, nesse prazo que existe, é possível de ser cumprido, ela seja notificada e ela tome essa providência de inscrição ou atualização cadastral, para que o bloqueio não seja a regra, e sim a exceção. Por que a averiguação do benefício será feita em parceria com o INSS e o Ministério da Previdência Social? Olha, a gestão do BPC, benefício de prestação continuada, é compartilhada. Ele é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, né? É um benefício não contributivo, as pessoas não precisam contribuir para terem acesso, diferente, né, da Previdência. Então ele tem um vínculo muito estreito com a política pública da assistência social, é um benefício constitucional desde 1988, começou a ser pago em 1996, então tem um comando de gestão aqui também do BNDES, essa integração com o SUAS, com os CRAS, com os programas e serviços que atendem idosos e pessoas com deficiência. Agora, a operacionalização, né, do benefício é feita pelo INSS, que tem uma larga experiência com todos os benefícios previdenciários. Secretário, nessa tarefa, qual será o papel dos governos municipais? Olha, é um papel muito importante no sentido, primeiro, que quem coordena esse processo de cadastramento são os municípios, né? Através dos CRAS ou postos de cadastramento. E também nesse papel de busca ativa. Por isso que nós já disponibilizamos para os municípios a lista, num primeiro momento, das 500 mil pessoas que estão sem cadastro. Então os municípios podem organizar as suas equipes, organizar os seus também mecanismos de informação, de esclarecimento, para que essas pessoas continuem a receber o benefício, caso, óbvio, tenham direito ao seu recebimento. O benefício pode ser suspenso? Quando isso pode acontecer? Olha, tem todo um caminho jurídico, né? Tem todo um procedimento de acordo com a lei. E aí você tem as portarias que estabelecem prazo, primeiro para as pessoas, né, vão ser notificadas, depois dessa notificação elas, como disse aqui, terão 45 dias e 90 dias para regularizar a situação. Caso elas não façam isso, elas terão o crédito do benefício bloqueado no mês seguinte. E aí, com o bloqueio, elas também têm o direito de ir lá, regularizar a situação, inclusive
de receber, né, o recurso de maneira retroativa, caso ela tenha se mantido na condição ou de fazer o cadastro, de atualizar o cadastro e também de ter a renda dentro dos critérios de concessão do benefício de prestação continuada. Os beneficiários que tiverem dúvidas podem ser orientados por quais canais de comunicação? Olha, tem, evidente, o INSS tem os seus mecanismos próprios, né? Tem o Meu INSS, o aplicativo, tem o 135, alguns municípios têm agência do INSS, nós temos também os CRAS, mas eu acho que é importante que as pessoas primeiro busquem essa informação no próprio, né, canal do INSS, e se ela está com o cadastro desatualizado, se ela está fora do cadastro, para ela também não se dirigir sem necessidade, seja uma agência, um posto do INSS ou mesmo a um CRAS. Então é importante essa informação prévia e ficar muito atenta no seu extrato bancário. Acho que essa é uma dica importante também, porque muita gente, como disse, usa o cartão, mas não vai ao banco, não pega o seu extrato. No extrato bancário vai ter essa notificação, caso ela esteja fora dessa condição. Secretário, quando vai começar o processo de atualização cadastral para quem está há mais de 48 meses sem atualizar as informações? E quais as etapas? Nós fizemos um cronograma agora em agosto, serão notificadas as pessoas que estão fora do cadastro único, elas já estão sendo notificadas, e a partir da segunda quinzena de agosto inicia-se o processo de notificação daquelas pessoas que estão com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses. Por fim, como será a revisão do BPC? Olha, isso é bom a gente explicar. As duas portarias de julho, elas tratam da atualização cadastral, da inscrição no cadastro único, que são pré-requisitos básicos, formais, legais, e trata também do batimento, do estudo da renda das pessoas. Então, a DataPrev, que eu também trabalho junto com o INSS, eles terão relatórios onde aquelas famílias que estejam com uma renda superior àquilo que é exigido, que é o requisito para o recebimento do BPC, elas também serão chamadas pelo INSS para fazer uma compatibilização, uma apuração, se aquela renda que ela está declarando, né, de fato é aquela, se de fato ela superou aquele piso básico para ter direito ao recebimento do BPC. Então, nós estamos falando nesse primeiro momento de uma inscrição no cadastro único para quem está fora, atualização do cadastro único para quem está com prazo superior ou igual a 48 meses, e também de um cruzamento de bases legais, de bases do governo sobre renda, para saber se as famílias também estão dentro dos critérios da renda para receber o BPC. Essas são as prioridades para esse semestre. O INSS vai ter um outro processo, aí é de revisão de perícias médicas, mas aí é num prazo que o próprio INSS vai organizar. Nesse primeiro momento, essas duas portarias tratam especificamente disso. STF. Flávio Dino mantém suspensão de emendas PIX ao orçamento. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou na quinta-feira, 8 de agosto, a manutenção da suspensão das chamadas emendas PIX ao orçamento da União. A decisão foi tomada em resposta a uma ação apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Na decisão, o ministro entendeu que a execução das emendas pode continuar nos casos de obras em andamento e calamidade pública. A liberação dos recursos está condicionada ao atendimento de requisitos de transparência e rastreabilidade dos recursos. O ministro afirmou que, se é o parlamentar que impõe em que o dinheiro será gasto, exige-se, caso mantido o Instituto na Constituição, inovações simétricas nos sistemas de controle a fim de que a Constituição seja cumprida. Se assim não ocorrer, então ocorrerá um perigoso e inconstitucional jogo de empurra, em que ao certo ninguém se identifica como responsável pela aplicação de parcela relevante do dinheiro público. As emendas especiais, também conhecidas como emendas PIX, foram criadas por meio da Emenda Constitucional 105 de 2019 e permitem que deputados e senadores destinem emendas individuais ao orçamento da União por meio de transferências especiais. Essas transferências são direcionadas a municípios e estados sem uma destinação restrita, não precisando de indicação de programas. Isso significa que esses recursos podem ser aplicados em uma variedade de projetos, tanto para investimentos quanto para despesas operacionais, sem a obrigação de vincular sua execução a acordos prévios, como convênios ou contratos de repasse com os ministérios da União. A solicitação para a obtenção de uma emenda especial é iniciada pelo próprio município, que estabelece uma comunicação direta com os parlamentares representantes do seu estado. Para a Procuradoria-Geral da República, a emenda constitucional também retira a competência do Tribunal de Contas da União para a fiscalização dos recursos e a possibilidade de transparência e rastreabilidade do dinheiro público. Segundo a Associação Contas Abertas, deputados e senadores destinaram 6,7 bilhões de reais em emendas PIX em 2023.
No dia 1º de agosto, Flávio Dino proferiu a primeira decisão sobre o caso e entendeu que esse tipo de emenda deve seguir critérios de transparência e de rastreabilidade. Pela mesma decisão, a Controladoria Geral da União deverá realizar uma auditoria nos repasses no prazo de 90 dias. Em portalconvênios.com você confere como ficará o processo de fiscalização das emendas especiais. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!